Bom dia, a paz do Senhor Jesus seja na vida de todos nós, na vida dessa humanidade, né, que hoje perece. No Salmo 6, o Davi, ele clama a Deus por socorro. Ele pede que o Senhor não o repreenda, né, na sua ira, nem o castigue no seu furor. Ele pede a misericórdia de Deus, porque ele sabia que o que estava vindo sobre ele não era simplesmente humano, né? Ele sabia que também tinha permissão de Deus. A gente olha a vida do Davi. Davi foi um homem que errou muito, teve muitas falhas, praticou coisas horrendas. Mas o Davi, ele tinha algo nele que infelizmente nem sempre nós temos. Um coração sincero, atitudes sinceras e verdadeiras. E isso alegra o coração de Deus. A capacidade de você reconhecer: errei, pequei, pratiquei coisas que não deveria, reconheço o meu erro, mas estou aqui para me redimir. Vou começar de novo. E o Davi, ele não se envergonhava disso. Ele não negava os seus erros, principalmente para Deus. Ele era muito sincero. Nós estamos vivendo num momento que Deus, ele tem chamado a nossa atenção para essa busca da sinceridade. Nós precisamos, todos nós seres humanos, precisamos e devemos fazer uma viagem interior, uma viagem dentro de nós mesmos, voltar-se para si. Por quê? Porque através desta viagem eu vou descobrir realmente quem eu sou, o que eu fiz de errado ou o que eu estou fazendo que está me deixando na condição que eu estou, o que me levou a estar nessa condição, e ser capaz de reconhecer: realmente eu errei, eu falhei, eu agi incorretamente nisso aqui, reconheço isso e eu preciso de mudança, eu quero mudar. E às vezes a gente se encontra sem forças para mudar, porque nós seres humanos, chega um momento que a gente perde as forças, a capacidade de fazer, às vezes nem temos mesmo. Mas Deus, que é o nosso Criador e que já fez tudo que Ele tinha de melhor por nós. Ele nos amou antes mesmo de nós amá-lo, reconhecê-lo como Deus e como Senhor da nossa vida. O ser humano, ele busca sempre uma independência muito assim gritante. Ele quer ser sempre tão independente que ele acha que não precisa de Deus, do seu Criador, que ele não precisa do seu Salvador. E isso nos deixa numa condição de tristeza, de sofrimento, chega um momento que você não tem saída. E o Davi, ele se encontrava desse jeito aqui. O Salmo 6, ele deixa bem clara a condição que Davi estava. Mas o Davi, ele continuou fazendo algo que muita gente não faz, nem começa. O Davi, ele continuou clamando a Deus. Lá no versículo 7, no versículo 6, ele diz assim: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Aí no versículo 7 ele complementa: já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Então, ele sentia
Ele não estava doente só mentalmente, só emocionalmente ou espiritualmente. Ele estava doente fisicamente, porque primeiro ele adoeceu emocionalmente. Aí às vezes nós achamos que estamos doentes fisicamente, sentimos dor, vamos no médico e tudo, e nem se descobre o que realmente você tem. E na verdade a doença é emocional. É uma doença que precisa ser tratada na alma, no espírito, uma doença que precisa ser tratada, né, com o seu emocional, com Deus, com o seu próximo, com você mesmo. Você precisa entender que está doente emocionalmente, precisa desse cuidado, né? E esse cuidado você vai encontrar no Senhor. Não deixar de clamar, não deixar de buscar, não deixar de gritar por Deus, né? Procurá-lo mesmo, gritar por Ele até você encontrar. Que às vezes aquela prática ou as práticas do dia a dia, de anos a fio, te levou para tão longe dele que ele está bem pertinho e você não vê. Então você tem que clamar, você tem que buscar, né? Se humilhar, ser sincero para com Deus. Não existe ninguém nesse mundo, nessa terra, que te conheça melhor do que Deus. E Ele vai saber quando você estiver sendo realmente sincero com Ele, né? E o Davi tinha isso, essa sinceridade, essa verdade. Ele tinha essa intimidade maravilhosa com Deus, para chegar e dizer: Senhor, eu realmente errei, reconheço, e reconheço que tudo que está vindo sobre mim, o Senhor está permitindo, porque eu preciso desse conserto, eu preciso reconhecer, né, que errei, que falhei, que pequei, e que preciso realmente que o Senhor, que eu preciso compreender que eu fiz isso e chegar perante o Senhor, né, e pedir, suplicar que o Senhor me ajude a consertar e que não permita que os meus inimigos, né, me consuma, me destrua. E aí no versículo 8 ele diz assim: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Então ele não quer mais a prática da iniquidade, nem quer quem está praticando próximo dele. É preciso às vezes nos separarmos. Na realidade é preciso que nós venhamos nos separar das práticas, das pessoas que vivem em práticas ilícitas, que não aceitam viver dignamente, que não aceitam viver, modelar os estatutos, os ensinamentos que Deus nos instrui. Eu acho que se existe alguém que a gente possa abrir os olhos e buscar entendimento para modelar a nossa vida, esse alguém é Deus, Senhor Jesus, que passou nessa terra, né? Mas tem pessoas nessa terra, seres humanos, que têm lutado, têm se esmerilado, vamos assim dizer, para viver os preceitos do Senhor, né? A palavra de Deus. E essas pessoas é bom que a gente aprenda a modelá-las, não endeusando essa pessoa, mas as práticas de cada um servem como testemunho para nós nesta terra, para qualquer ser humano. E nós temos que ser sábios, aprender a ver, né? Aprender a ver, aprender a ouvir, e só falar quando for realmente a hora certa de falar. Porque quando você ouve, você aprende. E quando você aprende, você pratica. Então a gente vai ver inúmeras coisas erradas, né? Inúmeras coisas boas. E nós devemos aprender a ser um bom comedor de peixe. Saber comer a carne e jogar as espinhas fora. Não
aceitar viver na prática do erro. Então, nós temos vivido num momento de angústia, né? Quantas pessoas têm morrido, quantas pessoas têm estado ou estão lá no leito de hospital, ou estão na sua casa, sofrendo de dores mesmo, de enfermidades. Quantos estão angustiados porque perdeu o seu ente querido que já partiu desta terra, e muitos nem chegaram-se realmente a Deus. Ou seja, há um momento de angústia muito grande no mundo hoje, no mundo inteiro, né? E se você está passando por isso, né, de repente perdeu seu ente querido e a angústia tem tomado conta de você, e você acha que tudo vai se destruir, vai se desmoronar, olha, ei, deixa eu chamar a tua atenção, deixa eu dizer uma coisa para você, você ainda está aqui, você ainda está vivo nesta terra, você ainda tem oportunidade de ter um concerto com Deus. Você ainda tem a oportunidade de gritar por Deus, como Davi fez, e ser ouvido por Ele. Então faça isso. Se não tiver forças para gritar, para sair a sua voz, grite no seu interior, porque Deus também ouve. Ele também conhece e Ele vê. Ele vê você. Ele está vendo você. Então, clame por Deus. Tem coisas que ser humano nenhum pode fazer por nós, pelo outro. Mas Deus pode. E se você está nessa situação, nessa condição, que ser humano nenhum vai poder te ajudar, então ajude-se a você mesmo. Clame a Deus. E Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. E Ele vai falar com você. E seja sábio para ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus que estará falando com você. E obedeça. Doa a quem doer. Não se importe com os outros. Se importe com você. E com aquilo que Deus está te mandando fazer, com aquilo que Deus está te ensinando, que Deus está te propondo. Levante-se pela voz do Senhor e vá fazer o que Ele mandou você fazer. E seja curado. O Davi, ele disse que não queria mais ninguém que praticava iniquidade perto dele, com ele, porque Deus ouviu a voz, o clamor que ele fez. Ele diz no versículo 9, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Aquele Deus que Davi clamava é o mesmo Deus que você clama hoje. É o mesmo Deus que criou todas as coisas naquela época, esse mesmo Deus é o Deus de hoje. Com a diferença que hoje nós temos a graça da salvação através do Senhor Jesus Cristo, que na época Davi não tinha ainda. Porém, ele não desistiu. Ele clamou ao Senhor e ele foi ouvido pelo Senhor. E quando ele teve esse entendimento, quando ele ouviu a voz de Deus, ele lançou fora de perto dele todos aqueles que praticavam iniquidade. Aí ele diz lá no versículo 10, envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Sejam os meus inimigos envergonhados, perturbados, né? Tornem para trás e envergonhe-se no momento, nesse momento, no momento que Deus fala com você. Tome a atitude e levante-se e viva a vida que Deus te deu da melhor forma possível, da melhor forma que Deus te ensinar a viver. E seja uma bênção para você, seja uma bênção para os que te olham, para aqueles que estão próximos de você. Você pode, você não é incapaz, porque Deus te dá força, Deus te dá poder. Na realidade, Ele já te deu tudo. Falta apenas você tomar uma atitude e se levantar contra tudo aquilo que tem te jogado no chão, contra tudo aquilo que tem destruído você.
Se está vivendo um momento de muita dor e angústia emocional, levante-se. Você pode. Trabalhe com o seu cérebro. Vença-o. Para que essa angústia ela venha cessar. E a calmaria, a paz do Senhor seja sobre você, em você, com você e em tudo que você fizer. Seja para a glória de Deus e para a bênção na sua vida. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Levante-se, porque o Senhor já te deu poder e capacidade para isso. Como Ele fez com Davi, Ele faz também com você. Amém?